Quero agradecer a presença de vocês. Muito obrigada, Thaís. É um prazer recebê-la. Obrigada, Renan, mais uma vez. Mais uma vez, obrigado. A gente nem começou e já tem participação no WhatsApp falando sobre isso. Oh, coisa Ai, boa. que legal. Já temos feedback. Já temos feedback. Já é um feedback? O que é? Quem é? 43-999520380. Você sabe o que é feedback? Você já deu um feedback? Olha só, Maurício Domingos Alves. Recentemente, eu alertei um freelancer que não podia sentar. Resultado, veio num tom de brutalidade, dizendo que não aceitava ser chamado a atenção, que era agressivo. Se eu estava pronto para o desafio, fiz um feedback de alguns minutos de trabalho que ele tinha feito. Resultado, que ele aceitou momentaneamente o alerta dado inicial. Maurício Domingos Alves. A partir daí, vamos falando. Thaís Duarte, o que é o feedback? Vamos lá, esse tema que eu amo, que eu sou apaixonada. Eu costumo dizer, Sara, que o feedback ele é um combustível das relações interpessoais. Por quê? Porque com o feedback eu consigo me ver pela lente do outro. Eu consigo entender como a outra pessoa me enxerga. Porque às vezes a gente acha que a gente está fazendo tudo bem, tudo certo, tudo maravilhoso e não é bem assim, né? Quando eu recebo o feedback do outro, eu consigo ponderar e dizer, opa, posso melhorar. Como o exemplo aí do Maurício. Só que nem todo mundo recebe isso de forma aberta, né? Muita gente leva para o outro lado, leva como crítica, por exemplo. O feedback, ele não é necessariamente uma crítica. Não, ele não é uma crítica. E aí, e muitos gestores, muitas pessoas, elas têm medo de dar o feedback e outras com medo de pedir o feedback, até com medo de uma retaliação. Né? Eu vou pedir um feedback, mas vai que ele fala alguma coisa que eu tenho que melhorar e daí eu vou me sentir mal. Então, existe toda essa questão também de uma zona de conforto que a pessoa está, mas a gente incentiva, né, Thaís, a pedir o feedback quando às vezes o seu gestor ele não oferece, mas é sentar. Sara, nós estamos trabalhando já há um tempo junto, como que você vê o meu trabalho? O que eu preciso melhorar? Não veja isso como... nossa, ele vai falar que eu preciso melhorar, vou sofrer uma retaliação. Então, veja isso como um lado bom. E isso é importante também para o funcionário, para o gestor e o feedback até em casa, né, Thaís? Isso é importante nas relações pessoais também. Né? Relações amorosas entre pais e filhos. No caso, até como a gente estava falando com a Gabi, a gente pode colocar feedback também dentro de casa? Totalmente. Porque assim, imagine que você está num relacionamento, seja marido, mulher, pai, mãe, filhos, enfim, amizade. E algo no outro te causa um determinado incômodo, seja por um comportamento, seja por uma fala passivo-agressiva, e você vai segurando aquilo, você vai engolindo, você vai engolindo, você vai engolindo. E aí, às vezes, quando você realmente fala, é de uma forma muito exagerada e muitos relacionamentos acabam tendo rupturas por conta disso, porque as pessoas têm receio de chegar e conversar. A gente fala que às vezes são algumas conversas difíceis, mas são conversas que precisam acontecer. Necessárias para o amadurecimento da relação, né? Para você poder demonstrar para o outro, como eu disse no início, como eu te vejo, né? Como você se vê, porque são duas perspectivas diferentes de mundo que precisam estar o tempo todo sendo azeitadas. A gente usa muito esse termo na comunicação, como se fosse um azeite, passar um azeite para não ter ruído, sabe? Então, elas precisam ser azeitadas e o feedback faz muito isso. Gente, olha que legal. A gente fala feedback, é dentro de uma empresa. Ah, mas eu não tenho empresa nenhuma, eu não tenho funcionário, ou eu só estou em casa. Feedback dentro de casa, para o seu marido, feedback para os seus filhos. Isso não está certo, precisamos melhorar. Agora, será que existe uma técnica para isso? Existe? Existe várias técnicas. Sério, gente? Sim, técnica para feedback? Sim. Renan, me fala uma, vai. Vamos lá, existem várias técnicas, né? Eu tenho uma frase sobre feedback que é importante, que também tem a ver com comunicação, que o mundo seria muito melhor se falássemos uns aos outros ou se falássemos uns aos outros em vez dos outros. Exato. Né? Então, isso é importantíssimo, né? Perfeito. Então, só para a gente ser, o mundo seria melhor se falássemos uns aos outros do que um dos outros, né? Então, existem várias técnicas. A primeira técnica, a Thaís vai falar de alguns pontos aqui, mas uma técnica é a sinceridade. Eu preciso ser sincero com os meus sentimentos. Não é o sincericídio. Não é o sincericídio, né? É a sinceridade. Não é o que eu falo, mas como eu falo. Então, isso é importante em toda... E na era da comunicação que a gente vive, a gente está tão aqui nas
plataformas que ninguém se fala mais. Não, deixa o seu celular e comunica aqui. Fala olho no olho, né? Sente as pessoas, é importante. Melhor isso. do que mandar mensagenzinha no WhatsApp. Sem dúvida, porque, ó, Sara, exemplo, uma batida de porta dentro de casa é um feedback. É um feedback, porque vamos supor, você está conversando, você e o seu marido e tal, e a conversa chegou num nível que você não queria, você sai, levanta e pá, bate a porta. Você deu um feedback, não deu? Deu. Eu dei um feedback bem dado. Né? Só que aí acrescentou alguma coisa a essa relação. Ao contrário, né? Ao contrário. Então, às vezes, a gente tenta supor que o outro vai entender o que eu estou pensando. Ai, então, eu fico quieta, a pessoa chega e pergunta, tá tudo bem? Tá. O silêncio é uma forma de Ó o pezinho. Tá tudo bem, ó. Mas eu acho engraçado que, né, aí começa. É um castigo psicológico que você faz com o outro. Então, assim, vou dar um exemplo de técnica. O Renan falou muito da sinceridade. Isso a gente fala da assertividade, né? O que é a pessoa ser assertiva? Ela ser honesta, ela ser objetiva, mas, acima de tudo, ela ser educada. Então, eu não vou falar para o outro aquilo que eu não gostaria de ouvir se fosse comigo. Então, eu vou realmente modular o meu discurso para ser agradável ao outro. Agora, até pensando nas empresas, né? Quando a gente vai para o ambiente organizacional, o que muitos líderes erram? E aí, por favor, vou olhar para essa câmera aqui. Essa. Câmera 1. Essa aqui é 2. É 2. Se você é gestor, vem aqui comigo. Se você tem comércio, se você tem uma equipe, se você é líder, escuta isso aqui que eu vou te falar. Tem muita gente que, por receio de criticar um comportamento, não queria que ficasse sentado ali, não é legal ficar sentado, o cliente chega, a pessoa está sentada. O que eles fazem? Deixa eu dar uma elogiadinha em alguma coisa que a pessoa faz, porque daí eu dou uma amansada para depois falar o que realmente está me incomodando. Essa técnica, que alguns chamam de sanduíche ou morde-a-sopra, é muito ruim. Por quê? Sério? Ela é ruim pelo seguinte, porque ela neutraliza uma a outra. Então, a pessoa nem presta atenção no que você elogiou e nem no que você está criticando. Exatamente. E não é efetivo. Ó, deixa eu tentar explicar, então, para quem não sabe o que é a técnica sanduíche do feedback. Pensa no pão, pensa no recheio, né? Tipo, hambúrguer, alface, tomate, maionese e o pão de novo. O pão... Você vai elogiar. Então, você fala, olha, Thaís, ó, o pão. Thaís, nossa, você tá muito linda hoje, parabéns. Então, não usa adversativa. Então, eu queria te dizer que você chegou atrasada, né? Então, eu tô dando, fumada. E depois eu falo, só que é super legal a sua presença aqui. Mas você continua bonita. Você não chegou atrasada, tá, amor? Mas você continua bonita. É perfeito, é exatamente isso. Aí a pessoa fica ali, mas peraí, ela tá elogiando ou ela... Será que eu fiz alguma coisa que não deveria? Não é legal. Não é legal. Ela é confusa, ela não é efetiva. E muitas pessoas que não são profissionais de comunicação, até eu vejo até influencers, né, que não são da nossa área, a técnica sanduíche é legal porque você amansa a pessoa, mas ela não é efetiva, Sara. Cara, ela não é efetiva. Deixa eu contar que eu sempre fiz a técnica sanduíche. Ela não é efetiva. E sou profissional de comunicação. Droga, vai, explica que eu quero aprender. É assim, né? E isso em casa, no trabalho, em todo lugar. Como fazer, então, né? Tá, se como não fazer? É legal, eu fazer assim, como fazer? Separa. Pão é pão, recheio é recheio. Então, o feedback positivo, que é aquele feedback que elogia, que enaltece o que a pessoa tem de bom, que eleva as qualidades da pessoa, faça-o. E faça-o com frequência. Okay. Imagine que isso é um reforço... Imagine não. É um reforço positivo e as pessoas... precisam desses elogios, é muito importante. Que é diferente de uma crítica construtiva, né? Que na verdade para mim nem existe, né? Mas isso é importante, pessoal. Crítica construtiva, não. Existe feedback construtivo. Crítica é crítica. Deixa eu te fazer uma crítica construtiva. Não fale isso, pelo amor de Deus. Tá. Eu tô aprendendo, gente. Tô aprendendo, Não sei. A crítica, ela fica num compartimento diferente do supermercado, né? Já que a gente está falando de pão, de recheio. Deixa a crítica lá nos frios. Vamos para o feedback construtivo. Assertivo e objetivo. Vou usar o exemplo de novo ali do primeiro do Maurício. Né? Então, tudo bem, ele quer corrigir uma postura específica de ficar sentado e tal. Você vai chamar, você vai dizer o que está errado e você vai orientar como deve ser feito. São relações de trabalho. É relação pessoal. Você não quer mais que o teu filho deixe a toalha em cima da cama, né?
Não é pegar a toalha e sair bufando. Filho, parabéns pela nota de matemática. Mas não deixa a toalha na cama. Mas a sua nota de matemática é de parabéns. Não. Ô, gente... 43 999520380. Esse é o nosso telefone. Tem mais gente mandando mensagem. Eu quero saber sobre feedback. Qual a sua opinião sobre isso? Já deu feedback? Já recebeu feedback? Olha lá. Super legal isso. Olá, boa tarde. Eu sou influencer e o feedback é extremamente essencial para mim, porque é o combustível para eu continuar o meu trabalho. Uma seguidora disse que passou a ir para academia depois de assistir um dos meus vídeos de incentivo. Olha que coisa linda. Amo o Ver Mais. Beijos pra Sara, Sanluz Fernandes. Que coisa linda. Ó, obrigada pelo feedback. Eu adorei. Não é? É isso aí. E é importante, Sara, a gente salientar que, principalmente isso, eu visitei uma empresa ontem e a empresária falou assim, nossa, como é difícil a gente dar feedback para os funcionários. Né? Então, não é tão simples como parece ser, né? Às vezes, o que você fala, ele pode ser um combustível para uma explosão, né? Ou um extintor que apaga um incêndio. Então, o que você quer ser nesse momento ali? Então, às vezes a pessoa, não, eu vou conversar com ela, vai ser simples, lá em casa. E muitas vezes as pessoas postergam conversas difíceis, que é o feedback. Então, não postergue. Pense, tenha as técnicas, né, para poder falar. E principalmente para os líderes. Os líderes, eles precisam ter isso, né? A gente trabalha bastante com a liderança transformacional, de transformar não só processos, mas transformar pessoas também. Então, esse é um dos tópicos principais. E não, é muito importante isso que a Renan falou, de não ficar adiando. Porque senão, o que acontece? Às vezes a pessoa teve um comportamento de atraso há 20 dias. 40 dias. Não deixa. E aí você vai dizer, olha, lembra aquele dia? Não lembro. Então, quando um comportamento precisa ser corrigido e norteado, uma nova estratégia para se conduzir, faça o quanto antes. Né? Faça o quanto antes e sim, treine as conversas difíceis. Você tem que treinar, gente. Gente, posso falar? É muito difícil. Vou dar um exemplo meu, tá? Eu sempre tive dificuldade em dar feedback. Por quê? Porque eu quero que goste de mim, entendeu? Parece que se eu for dar um de feedback, eu não vou ser amada, eu não vou ser querida. E a gente não vai agradar todo mundo. Então, o que acontece? Eu engulo, eu acredito que muita gente faz isso, tanto dentro das empresas quanto dentro de casa, com o marido, com os filhos, por causa da toalha na cama. Engole, vai engolindo. Vai engolindo, deu um mês, deu 2 meses. Na hora que eu vou falar, no calor da emoção, eu resolvo dar o feedback porque eu fiquei, corajosa pra falar, porque eu tô brava. E daí o que acontece? Não é um feedback. Daí já é uma crítica nada construtiva, ao contrário, totalmente ofensiva. Exato. Então, no calor da emoção, não é hora de dar feedback, né? É hora de calar, não é hora de falar. Pronto, tá falado, gente. Valeu pra você ir de casa? Valeu pra você, empresário? Não é legal? Ó, eu preciso treinar. Eu vou treinar daqui, você treina daí. Combinado? Thaís Duarte, obrigada. Foi um prazer recebê-la. Volte mais vezes. Sempre, até combinando com. Não, você tá maravilhosa. Tá Renan Lafranchi. Obrigado. Obrigada, tá? É um prazer sempre recebê-lo.